Fala, parceria! Professor Vareta na área, para sem enrolação, começar a revisão. Revisão Unicamp e Geografia do Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 2 e domingo é a primeira fase da Unicamp. Então, solta a vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geografia com lousa e giz e hoje vamos quebrar tudo na revisão Unicamp e Geografia do Brasil. E já vou fazer aquele pedido que a gente faz todo vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque daqui até o final da segunda fase da FUVEST tem muito vídeo de revisão pai bola, do jeito que você gosta. Já gravei a revisão de Geografia Geral, vou deixar no card aqui e vou deixar no final desse vídeo para você poder clicar e já cair nela. Certinho? Então, sem enrolação, vamos para o que interessa. Entre os temas mais cobrados da Unicamp de Geografia do Brasil estão Economia, Urbanização e Geografia Física. Em Geografia Física, o que mais cai é os fatores referentes ao clima, mas eu acredito que eu já gravei isso numa revisão de Enem, num vídeo de Geografia de revisão Enem. Vou deixar o card também aparecer em algum lugar. Vamos lá para a parte de Economia. Quis pegar 3 temas para a gente passar aqui rapidinho, lembrando que é revisão. Cara, industrialização no Brasil. Tá passando um avião. Vamos lá. Industrialização no Brasil. Eu quero que você saiba identificar o histórico do nosso processo de industrialização. Que ele tem um início ali com Vargas, um modelo de substituição de importações, uma indústria mais focada no mercado interno. Vai ter ali na década de 40, ainda com Vargas, os primeiros grandes investimentos estatais, certo? Vai surgir a Vale do Rio Doce, vai surgir a CSN, mais para frente esses investimentos estatais já na década de 50, cria a Petrobras. Nós vamos ter, depois disso, o JK, com o processo de internacionalização da economia, chegada das grandes transnacionais, um problema, uma crise na década de 80, a década de 90, chegando com um processo de neoliberalismo e privatizações associado a uma desconcentração industrial, certo? Então você tem que entender esse processo, você tem que reconhecer os agentes, a importância do Estado nesse processo, a dualidade, que o mesmo Estado que investiu muito em estatais lá na década de 40, 50, 60, 70, vai ser o mesmo Estado que vai estar vendendo essas estatais na década de 90, os dois momentos econômicos, de política econômica diferente. É bom você estar ligado nisso. Unicamp e Unesp adoram política econômica. E também muito importante o processo de desindustrialização. Cara, se você não sabe, eu vinha fazendo aulas de atualidades. E uma das aulas de atualidades foi sobre o processo de desindustrialização e reprimarização da economia brasileira. Entender como a falta de investimento em educação, pesquisa e tecnologia fez com que a gente ficasse para trás dos países asiáticos. A própria maior interação e crescimento da China fizesse com que a gente começasse a perder essa capacidade e o nosso PIB referente à indústria só cai desde a década de 80. Essas aulas que eu fazia, já fazendo um mini merchan, elas acabaram, agora estou no processo de revisão e eu vou fazer um super, mega, hiper aulão de revisão Unesp no dia 11 do 11, certinho? 11 do 11, 4 horas da tarde, um mega aulão de Unesp, mais de 2 horas de aula via Google Meet, onde eu disponibilizo material, trabalho, como é que chama? Teoria, trabalho, resolução de exercício, dou dicas específicas sobre a prova. Hoje eu estou gravando esse, se você está ouvindo numa quarta, e quem se inscrever até quinta, eu vou deixar assistir uma resolução de simulado comentada que eu faço para dentro do meu curso do Intensivo de Raiz, e essa resolução de Unicamp. Fiz o simulado Unicamp, os alunos estão fazendo. Se você estiver lá na revisão Unesp, eu vou passar esse simulado para você e você vai poder assistir essa revisão comentada com algumas dicas para a Unicamp. Então a revisão é a aula, a revisão é Unesp, dia 11. Mas nessa sexta-feira eu vou fazer uma resolução de Unicamp para todo mundo, já que está ali nesse grupo de alunos. Vai ter um link aqui, o link vai cair no meu WhatsApp, a gente desenrola por lá. Fechou? Chega de merchan. Então, processo de industrialização e desindustrialização importantes. Outro tema, fontes de energia. Cara, o Brasil tem ali muita energia hidrelétrica, nós temos que saber as grandes áreas de produção de petróleo,
entender um pouco dessa política de petróleo, que a gente tem o preço atrelado ao preço internacional e os impactos que isso causa no Brasil, tanto por variação de câmbio quanto por variação do preço do petróleo. É isso que fez no começo do ano a escalada dos preços da gasolina. Então, aqui nas fontes de energia, eu queria que você ficasse muito ligado no petróleo e a política de paridade de preços de importação, que é o PPI, que é a política pela qual o Brasil usava o mesmo preço de importação. Dessa forma, a nossa produção, mesmo sendo real, acompanhava o preço do dólar. Toda a variação da moeda causava aumento da nossa gasolina, mesmo a produzida aqui. Cada aumento do petróleo lá fora era imediatamente repassado para a gente. E isso fez com que o nosso combustível variasse muito ao longo do ano, tivesse grandes picos de alta. Então, e todos os impactos que você tem quando as fontes de energia encarecem. Também vale falar que a gente veio de uma crise hídrica muito forte no final de 2021, início de 2022. Essa grande crise hídrica encareceu a energia elétrica e, de novo, o setor de energia gera inflação para todos os setores. Então, ter essas correlações bem colocadas. Ele vai ser difícil ficar perguntando quais são as vantagens, na Unicamp ainda, quais são as vantagens e desvantagens do uso de, do carvão mineral, do uso da energia solar. Não, ele vai querer uma relação um pouco mais complexa de você. E para fechar, o tema mais cobrado de economia dos últimos 5 anos, que é a agropecuária. Eu separei 3 temas que você tem que ficar ligado. Primeiro, trabalhar a questão de estrutura fundiária. Saber que o Brasil é um dos países que mais concentra terra, e essa grande concentração de terra tem laços históricos, desde o processo de capitanias hereditárias, lei das Seis Marias, lei das terras, tudo isso culminando numa estrutura fundiária muito concentrada e que vai estar ligado a vários conflitos de terra que você vai ter no Brasil. Aqui fica ligado que as grandes propriedades normalmente são mais modernas e ligado à exportação, e as pequenas propriedades, que a gente vai chamar de agricultura familiar, produzem principalmente alimentos para o mercado interno e são as que mais empregam no campo. Aqui entender um pouco dessa modernização da agricultura, que a gente vai chamar de Revolução Verde, que vai entrar no Brasil a partir da década de 70, principalmente com o uso de agrotóxicos, adubos químicos, maquinários e transgênicos. Isso fez com que a gente tivesse um grande salto produtivo, principalmente na produção de grãos. E aqui tem algo importante. Eu costumo falar em aula que a modernização ela é seletiva e excludente. Por quê? Ela só acontece nas grandes propriedades voltadas para o mercado externo, no centro-sul do Brasil. Região norte e nordeste, essa modernização é muito menor. Cultivos para o mercado interno, essa modernização é muito menor. E cultivos em pequena propriedade, essa modernização é quase nula. Então, é uma modernização seletiva e excludente, muito ligado ao setor de grãos, certo? Vantagens da modernização, você tem um grande aumento da produtividade. Desvantagens da modernização é que ela aumenta a concentração de terra e também reduz o emprego no campo. Além do que, podemos cair na questão ambiental. Essa modernização e a questão da expansão das áreas de fronteiras agrícolas fez com que a gente aumentasse demais o desmatamento, primeiro no Cerrado e hoje chegando muito na floresta amazônica. Você vai ter 2 grandes áreas que estão na moda de ser falado. A floresta amazônica, você vê muita reportagem sobre isso. Tem a clareza que a pecuária gera muito mais impacto do que a agricultura. E também a região do Mato Piba. Mato Piba ali, tem um vídeo aqui que eu gravei sobre o Mato Piba. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquela quádruple fronteira, é uma área também de expansão do agronegócio que gera impactos ambientais e conflitos na região. Também fica ligado um pouco a questão dos agrotóxicos, certo? Já vi que eles estão falando sobre morte de abelha e os impactos no meio ambiente, então tá ligado nessa questão ambiental referente ao agro. Numa questão mais complexa, ele pode querer ligar os impactos ambientais a possíveis sanções internacionais a produtos brasileiros. Grandes empresas do agro brasileiro já têm muitas restrições com esse desmatamento que acontece na região amazônica. Isso acontece principalmente pelas menores empresas, algo mais desordenado. As grandes empresas que trabalham com exportação, elas têm muito medo de você sofrer boicote internacional por questão ambiental.
Então você tem essa dualidade. As grandes empresas são muito preocupadas hoje com a questão ambiental para que elas não percam vendas. Cara, se você chegou até aqui nesse vídeo que eu falei pra caramba, fortalece aí, né, mano? Curte esse vídeo, compartilha, dá uma força. Vamos lá agora para falar de um outro tema que aparece muito na Unicamp, que é urbanização. Eu não fiz geografia na Unicamp, mas alguns amigos meus falavam que tinha muita gente na linha de pesquisa da Unicamp que trabalhava esse tema. E isso acaba forçando um pouco as questões para esse lado. Vamos lá. Quando eu falo de urbanização, a primeira coisa que tem que ter muito claro na nossa cabeça são os principais conceitos: conurbação, metrópole, megalópole, cidade global e megacidade. Coloquei esses dois aqui porque a galera confunde. Cidade global é um conceito qualitativo, são cidades muito importantes para a economia mundial, grandes centros decisórios dessa economia mundial, como Nova York, Tóquio, São Paulo. E megacidade é um conceito apenas quantitativo, cidades com 10 milhões de habitantes ou mais. Qualitativo, quantitativo. Fechou? Vamos lá. Também é importante você entender o processo de urbanização do Brasil, que vai estar muito ligado ao processo de industrialização ali na década de 30, a gente sai da República do Café com Leite, Revolução de 30, era Vargas, começa-se uma política mais urbana e industrial. Entender que esse processo é muito ligado também a um êxodo rural que começa a acontecer naquele momento, as pessoas indo para a cidade em busca de melhores oportunidades de vida. Ser pobre na cidade era melhor do que ser pobre no campo, porque as possibilidades de ascensão social eram menores. Entender que todo o processo de urbanização é um processo desigual, então você vai surgir ali uma periferização dessa população mais pobre, pensando que os serviços urbanos vão se concentrar nas regiões central das cidades. E que no início, eu posso falar que esse início vai até os anos 80, a gente vai ter um processo de formação de grandes metrópoles. Poucas cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tinham capacidade de receber grandes investimentos industriais. Então toda a indústria acabou se concentrando nessas cidades. Quando eu tenho as indústrias indo para essas cidades, eu vou gerar muito emprego e vou atrair muita gente. Então essas cidades vão crescer demais. Por que elas não iam para outros locais? Porque outros locais não tinham infraestrutura mínima. O Brasil era um país, ainda tem muitas deficiências, mas era muito mais deficiente lá nos anos 80. Bom, e saber que cada região teve seu índice diferente de urbanização. Quando a gente vai chegando para os anos 90, século 21, algumas tendências vão mudando. Essa maior homogeneização da infraestrutura vai fazer com que hoje as cidades de porte médio cresçam mais do que as cidades de porte grande. E isso é uma mudança extremamente importante. Você vai ter as indústrias procurando esses locais, a integração do transporte mais rápida, a evolução da comunicação faz com que você possa ter centros decisórios em uma grande metrópole e centros produtivos em outras cidades. Ao mesmo tempo que vão surgir aqui os condomínios fechados, uma ideia hoje que mudou a paisagem urbana. Então, se você falar de paisagem urbana, cara, o condomínio fechado modificou isso, aumentou muitos aparatos de segurança. Então, a ideia de segurança, áreas de lazer dentro de um local, vai fazer com que você tenha essa tendência extremamente marcante no século XXI. Para a gente chegar no final dessa aula, falando dos problemas. Marita, quais são os maiores problemas? Vamos lá. O que mais cai em prova é o problema de moradia. Hoje, devido à especulação imobiliária e à baixa renda de boa parte da população, ou até a ausência de renda de boa parte da população, você tem que o número de imóveis vazios é praticamente o mesmo que o número de pessoas famílias sem imóvel. Você fala, nossa, então dá tudo certinho. Não dá, porque para você ter um imóvel você precisa de dinheiro. Vamos lembrar que no Brasil a informalidade é muito grande. Quando a gente fala do crescimento do emprego nos últimos 2 anos, cara, a gente mudou a forma de contar emprego. Então hoje uma pessoa que tem um MEI, igual eu tenho um MEI, mas não tem uma renda fixa nesse MEI, faz só alguns bicos, ela já é contratada como empregada. A pessoa que tem um trabalho intermitente, então ela trabalha 12 horas, trabalha temporária, ela já é contratada como empregada. Então todo quanto é tipo de informalidade já é contratado como emprego. Então a renda média desse empregado é muito mais baixa. Nessa nova forma, tem mais pessoas empregadas, você colocou mais gente dentro do emprego nessa nova metodologia de contagem, mas fez com que a renda média caísse. Resultado, comprar uma casa é caro, meu irmão, eu estou pagando a minha. Então, esse é um problema muito grande. Outra coisa que apareceu muito é a segregação socioespacial. Então, nossa, todo mundo já viu aquela foto 1000 vezes, né? Da
favela, do condomínio. Nem vou colocar aqui, pelo amor de Deus. Coloco? Se eu colocar, coloquei. Se não colocar, não coloquei. Que é vida real. Então, da segregação socioespacial. Então, você tem uma separação entre bairros ricos e bairros pobres, com completas infraestruturas de serviços diferentes, e esses mundos se conversam cada vez menos. Eu costumo falar que quando os mundos não se conversam, o que acontece? Você aumenta o processo de preconceito e o risco de conflitos. Por fim, o problema de mobilidade urbana. Cara, eu estou gravando no meio de um monte de estrada fechada, tem professor que trabalha comigo que não conseguiu chegar para dar aula ontem, mas aqui mobilidade urbana, pensar mais dentro da cidade, como a gente sempre privilegiou o transporte individual, o transporte coletivo sendo muito deficiente, o Brasil muito ruim de metrô nas suas principais metrópoles, e isso faz com que a mobilidade urbana seja um grande problema, e isso faz com que as pessoas gastem muito tempo no trânsito, encarece os imóveis perto das áreas onde você tem concentração de emprego ou metrô, faz com que a população mais pobre tenha que morar muito mais longe dessas áreas, além de aumentar o custo de vida. E por fim, só para colocar um problema urbano, cara, a gente tem muita enchente. Vamos lembrar que enchente acontece por algumas coisas. Todo mundo fala, é o bueiro. Mano, bueiro de menos. A gente canalizou o rio demais. São Paulo é um monte de rio canalizado. Segundo, você ocupou a área de várzea. Por milhares de anos o rio alagou aquela região. Aí você enfiou uma casa, vai dar ruim, velho. Você botou uma estrada, vai dar ruim. Ocupação de área de várzea é a principal cagada. Associado isso a uma impermeabilização do solo. Ocupação de área de várzea, impermeabilização do solo, principais causadores de enchentes num processo de urbanização desordenada. Falei pra caramba e vou reforçar a minha última coisa para vocês. Dia 11/11, vou fazer uma mega revisão fechada. Essa revisão custa R$15. Esses R$15 está incluído o aulão, mais de 2 horas de aula, o material que eu usar, o acesso a essa aula até dia 31 de janeiro, para que você possa rever quantas vezes quiser, e essa aula vai te ajudar no Enem, vai te ajudar na FUVEST, vai te ajudar na Unesp, que é o principal foco. E se você se inscrever ainda essa semana, você pode ainda fazer um simulado de Unicamp até sexta e assistir uma resolução desse simulado, onde eu vou dar mais algumas dicas. Fechou? Cara, respira fundo, reta final, agora é fazer prova, corrigir bem os exercícios, ver o que errou, lapidar esses erros para chegar cada vez mais preparado prova por prova. Certinho? Respira fundo e bora para a Unicamp.